Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia tem os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e o William Travassos. Olha, a gente volta a uma polêmica das compras online em sites internacionais, porque entidades da indústria e do setor de serviços acionam o STF contra a isenção do imposto de importação para compras online de até $50 para pessoas físicas. A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo alegam que a iniciativa do governo federal causa distorção no mercado e causa concorrência desleal. E aí, Eduardo? A turma das confederações aí, essa turma tá certa ou tá errada? Bom dia. Bom dia, boa sexta para todo mundo. Ô, Júnior, a última vez que falei sobre isso, quase apanhei nas redes sociais. Só não apanhei porque a turma não estava perto. E quase apanhei na redação. Todo mundo é freguês da Shopee. Mas eu não mudo o meu discurso. Ô, Júnior, deixa eu contar uma coisinha. Lá no começo do século e do milênio, estava lá na Ohio University dos Estados Unidos participando de um debate com um representante do governo americano dentro de um grupo de estudantes da Fundação Getúlio Vargas num MBA executivo. Dado momento, ele começou a fazer um discurso contra a China. E eu perguntei para ele, falei assim, senhor, o senhor não acha uma covardia o que os Estados Unidos estão fazendo agora para proteger seus produtores de laranja da Flórida em prejuízo da laranja brasileira? Ele respondeu para mim desse jeito, Júnior, sem meias palavras. Ele falou assim, o problema dos produtores de laranja americanos é nosso. O problema dos seus produtores é seus. Gente, é assim que a política internacional é tratada. E essa isenção é boa só para a China. Alguém vai dizer, Eduardo, a indústria brasileira que corra atrás, que trate de produzir tão barato quanto. Gente, as circunstâncias são outras, a mão de obra é outra, tem outro custo, tem uma história grande. Agora, no fritar dos eggs, amigo, quando você vem com a produção de lá, você não produz aqui. Emprego, imposto a menos. Mas aí você não tem um comércio aqui. Comércio a menos. Então, eu não posso, se eu sou contra o camelô que vende óculos, ainda que não sejam óculos que façam mal à saúde, mas na frente uma ótica, se eu sou contra o shopping popular que vende produto pirateado ou contrabandeado, porque isso tudo no fritar dos eggs vai acabar com o Barro Preto, com a Tupinambás, com a Guarani, e vai faltar dinheiro para manter a escola pública e o posto de saúde, porque é uma corrente, é uma cadeia. Eu tenho que ser contra o Shopee. Sou contra o Shopee e acho que só é bom para a China. Só é bom para a China. Marcelo da Fonseca, essas compras, elas geram uma discussão. O Eduardo lembrava do povo, né? Da turma ali, que gosta de fazer as comprinhas internacionais, que realmente são muito mais baratas, né, do que alguns produtos que são fabricados aqui no Brasil, e por uma série de questões que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando. Mas fato é que isso entrou em discussão de novo e agora as entidades da indústria e do setor de serviços vão ao STF contra o governo. Ou seja, tem pano para manga aí. E depois fala que o STF se mete em tudo. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia aos ouvintes. Bom, agora a gente vai medir, né, lá no STF qual lobby é mais forte. Né, porque são dois lobbies muito grandes que vão, né, para um lado defender os empregos nacionais, para o outro lado defender uma cadeia, né, muito grande que já se formou no Brasil. Os sites de fora já são uma realidade para milhões de pessoas, que se você simplesmente começar a taxar, né, criar uma taxação nova, né, pode prejudicar também muitas pessoas. Agora, nesse caso, tem uma coisa que me chama a atenção de forma muito clara, é como que desde o início houve um erro, houve uma bateção de cabeça no governo Lula, né, principalmente do Ministério da Fazenda, que chama atenção como um exemplo negativo. A gente fazendo uma retrospectiva bem rápida, lá em fevereiro, o governo anunciou, né, depois de uma reunião, o Ministério da Fazenda anunciou que ia taxar os produtos abaixo de $50. Deu uma reação enorme. Aí o governo, o Lula chamou o Haddad e falou, Haddad, não é isso, pode desmentir isso. O Haddad, o Ministério da Fazenda foi lá e desmentiu. Não, gente, não é bem isso, né, e foi vazado de forma errada, isso ainda está sendo discutido. Aí chegou lá no meio do ano, o Ministério da Fazenda divulgou uma portaria estabelecendo a nova regra. Só que não teve discussão. Os principais envolvidos, as indústrias, né, todos os que são envolvidos na produção no Brasil, o próprio Congresso precisa discutir esse tipo de coisa, né, se deve taxar ou não. O governo federal fez tudo desde o início sem ouvir os principais envolvidos. E agora vai parar no Supremo. Não sei se os principais envolvidos vão ter o espaço para falar, para apresentar seus dados, mas fica muito claro que foi tudo muito atabalhoado,
né? Foi tudo uma decisão de um jeito, depois de outra, e agora vai caber para o STF resolver esse pepino. O Lula, Júlio, tem que urgentemente reunir seus ministros, os dirigentes do PT e de outros partidos, para botar um freio de arrumação. O que o Marcelo está dizendo é o que nós vimos no ano passado. Joga aí, põe o bode na sala. Se der muita cuanca, a gente afasta. Depois a gente volta, depois a gente vai, depois a gente volta. Se apanhar na rede social, a gente muda de ideia e faz de outro jeito. A última do Lula, Travasso. O Lula, numa atitude que eu defendo, tá? Defendo, brecou lá a continuidade da desoneração da folha de pagamento de alguns setores. E eu defendi aqui. Aí foram para a justiça e ganharam, como sempre. Roubaram o veto lá no Congresso. Aí ele meteu a medida provisória. Ele nunca saiu em defesa do Haddad para segurar a defesa. E a Gleisi Hoffmann do partido dele batendo. Quando derrota, ele dá uma porrada nos empresários. Você não entende, Júlio. Júlio? Sinal trocado para todo lado, né? Ô, Travassos, as entidades como o setor de serviços, enfim, as indústrias, então, que defendem o tal do Mercado Livre, estão indo contra o Mercado Livre? Eu posso falar isso ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo, Marcelo, aos ouvintes da Itatiaia. Gente, vamos ter calma agora nesse momento aí, porque, assim, nós temos um problema, a desoneração da folha, certo? O governo precisa de dinheiro, de mais dinheiro. Então, o Lula vai, ano passado, propõe a taxação. Aí tem uma repercussão terrível na internet. Ele vive de popularidade, ele é o cara que mexe com isso, ele precisa melhorar a sua imagem dentro do país. Aí ele fala assim, não, recua. Aí no ano passado, nós tivemos o presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Braga de Andrade, que criticou a isenção de impostos para compras fora do país até $50. Beleza. O Lula não pode propor a taxação, porque a imagem dele vai ficar ruim para o povão que compra na Shopee, que compra O que ele faz? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Mas quando eu não posso propor alguma coisa, eu peço alguém para propor. E aí eu vou lá e faço a votação. Eu estou isento disso. Então, assim, quem é que está propondo isso? É a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Não é mais o PT. Mas eu preciso dessa decisão porque eu preciso do dinheiro. Eu tenho o problema da desoneração da folha. Eu preciso de mais R$1 bilhão de taxação em cima de quem faz compra até R$50. Então, me perdoem, senhores, mas assim, eu acho que a gente não consegue enxergar, às vezes, o que acontece nos bastidores. Isso me incomoda. Quanto à taxação, é claro que você cria uma concorrência desleal com a pequena indústria brasileira, com o cara que está tentando vender. Mas eu acho que nesse jogo dos gigantes, nós somos apenas marionetes em função do que eles fazem nos bastidores. William, mas perdão, só para pôr o pingo no i aqui de cada coisa. A desoneração, ela foi discutida no Congresso. Ela foi votada pelos senadores, pelos deputados. O governo federal foi derrotado e aí depois ele vetou o projeto de lei, o projeto foi derrotado e depois ele apresentou uma medida provisória. Né? Quer dizer, é uma situação que foi discutida ao longo do ano inteiro. Essa questão da isenção não foi discutida ainda. Essa decisão é uma decisão de uma portaria. Mas você concorda que as duas têm relação? Direta do Ministério da Fazenda, você concorda? Sem ouvir os principais envolvidos. Você está falando de redução de arrecadação. Nesse caso, não dá para ficar baseando apenas em rede social, porque é uma coisa que envolve emprego de muita gente. Envolve uma arrecadação muito grande, envolve popularidade milhões de vidas. E popularidade. Então, essa questão, o principal ponto que eu acho que a gente tem que criticar é o seguinte: o governo federal tem que discutir com os envolvidos. Isso agora vai para o Supremo, vai virar um cabo de guerra, sem que todos tenham sido ouvidos antes disso. E discutir com os envolvidos, você está falando em discutir com a população brasileira que compra também até $50. Exatamente, com os representantes eleitos pela população brasileira. Gente, eu acho que vale lembrar que isso não é novo aqui no Brasil, né? Há mais ou menos 10 anos, o setor calçadista de Nova Serrana quase quebrou com os importados da China, acho que todo mundo vai lembrar. Porque lá na China eles subsidiavam. Né? Pecuarista quebra quando traz leite em pó importado. Hoje, todo o país protege a sua indústria, gente. E hoje a Nova Serrana arrecada 10 vezes mais impostos para o Brasil, né? Gera emprego, enfim. O questionamento aqui não é. Mas eu entendo é a manobra que estão fazendo. Não, faz sentido. É a manobra para poder aprovar essa história. Aqui, vocês querem, vai lá no Supremo, o Supremo manda e obedeça. Porque assim, se você é um cara que acredita na indústria nacional e quer taxar, então você vem a público e fala assim, eu quero taxar, porque eu preciso do dinheiro. O que eu não posso é usar mecanismos por fora para poder aprovar aquilo que eu quero.
A discussão é boa, interessante isso, né? Porque os envolvidos são as indústrias, mas o povo também está envolvido nessa discussão, né? Vamos ver como é que isso vai fechar lá na hora que misturar esse caldo todo.